A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Crianças, a Tijama também está bem, morrendo de saudade de vocês, querendo estar pertinho aí de vocês, né? Mas a gente sabe que a gente ainda não pode estar pertinho, mas a gente vai fazendo esses live da Escola Bíblica Dominical pra gente se sentir um pouquinho mais pertinho, né? Eu tenho visto aí as criançadas postando as tarefas que vem feito aí, as tarefas que vem fazendo. A Rafa mesmo postando bastante as tarefas dela sendo concluída, viu, Rafa? Parabéns, você tá super de parabéns, viu? A tia tá muito contente com você, viu? Você sempre tá postando, você sempre tá fazendo aí os trabalhinhos que a tia pede, você sempre tá fazendo. Que Deus abençoe muito você, Rafa. E agora a gente vai falando sobre o plano perfeito, né? Lembra que a gente estava falando sobre o livro de Juízes, da editora Betel, né? Aqui é a revistinha que a gente estamos estudando, ó. Sempre mostrando para vocês, né? A revistinha do primário. E a gente estamos estudando sobre o livro de Juízes, né? Os juízes da Bíblia, que vem vindo aí, livrando o povo de Israel da mão dos seus inimigos, né? Mas antes de a gente começar, a gente vai ouvir um hino rapidinho, um pouquinho para nós se alegrar em Cristo Jesus e a gente já começa a história, certo, crianças? Vamos lá? Presta atenção nesse louvor. Deus está sorrindo porque Ele me ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por meus pecados, ressuscitou e vive estás. Se você o convidar, em você ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salve está. Deus te ama, isso eu sei. Mas que pena que eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo, sou salvo assim. Amém, crianças. Jesus morreu por nós. Esse também é um plano perfeito, né, crianças? Que a gente aprendemos nessa musiquinha. Mas hoje a gente vai estar aprendendo sobre a continuação de Gideão, hein? A aula passada a tia Vânia ensinou sobre o exército de Deus. Vocês lembram o que foi? Como o exército de Deus foi escolhido, criança. Isso mesmo, como escolheu o exército de Deus. Deus tinha escolhido 32 homens, né? Gideão escolheu 32 homens, mas aí o número foi abaixando para 22, depois veio 300, e 300 valorosos, 300 homens bem armados. Só que o que acontece? Na história de hoje vocês vão aprender que os medianitas que eles estavam lutando era bem mais do que o exército de Deus. Mas Deus deu um plano para eles. Vamos lá na nossa história? Vocês se lembram quando Gideão escolheu o exército formado por apenas 300 homens, né? Valente. Deus quer nos ajudar, por isso está sempre atendendo os nossos problemas. Assim como ele esteve com Gideão, também está conosco e nos faz vitorioso. Gideão estava preocupado porque só tinha 300 homens a lutar contra um exército muito grande. Deus então o mandou a ir à noite ao acampamento dos midianitas, que eram muitos. Eram tantos soldados que parecia uma nuvem de gafanhoto, crianças, em uma plantação. Quando chegou, ficou escondido, ouvindo a conversa entre dois soldados medianitas. Um deles contava um sonho que teve para o outro companheiro. Nesse sonho, ele viu um pão de cevada torrado rodando pelo o arraial dos medianitas e chocando contra as tendas, e elas eram jogadas no chão. Nossa, que sonho esquisito é esse, né? Nossa, imagina você sonhar com um pão e uma cevada torrada.
né? O que era cevada torrada? Cevada torrada é igual um milho, né? Um negócio de tipo um milho, aquelas espigas de milho. Cevada é assim, né? É igual uma espiga de milho torrada. E eles se chocavam com as tendas dos midianitas, né? No chão. Só que esse sonho, crianças, ele tinha um propósito, né? Esse sonho tinha um significado. E o outro midianitas que estava escutando a conversa do seu amigo revelou o sonho, falou assim: eu vou explicar o significado que a espada de Gideão virá sobre ele e que Deus daria vitória ao filho de Joás, que era Gideão. Olha, crianças, você viu a tradução desse sonho? Gideão ia ser vitorioso nessa guerra. Os medianitas falando, olha Deus trabalhando na vida já, crianças. Quando Gideão ouviu aquela conversa entre os dois medianitas, Gideão ficou muito contente e teve a certeza que Deus estava com ele e que a vitória era do exército de Deus, um exército pequeno, um exército, né, bem pequenininho. Vocês sabem o que é um plano, criança? Vocês, quem sabe aí me conta aqui o que é um plano? Um plano é quando a gente faz uma estratégia ou uma maneira de modo que dá certo, a coisa dá certa. A gente vai fazer um plano, igual eu vou fazer uma festa de aniversário, vou bolar um plano para a festa do meu aniversário. Aí eu faço aquele plano bem bonito e deu certo, tudo deu certo. Foi um plano que eu fiz e deu certo. Isso é um plano, criança. Pois bem, Deus mandou que ele dividisse os 300 grupos em 100. Cada grupo ficaria em um lugar diferente. Para cada um daria uma trombeta, crianças. Ó, a tia vai pegar aqui para você. Então, o que aconteceu? Gideão, Deus mandou Gideão dividir os 300 em grupo de 100. Só que daí, um ia ficar com a trombeta, ó. A trombeta, ó. A trombeta ia... Isso é uma trombeta, então a trombeta ia rugir. Tá vendo, crianças? Isso. E o outro grupo ia ficar com cântaro. Vocês sabem o que é um cântaro? Quem sabe aí me dizer o que é um cântaro? Um cântaro é um vaso que naquela época se colocava líquido dentro desse vaso, né? Se carregava água, se carregava azeite, se carregava muita coisa nesse cântaro. Então, era um cântaro feito de barro. Era um cântaro que eles guardavam líquido nesse cântaro. E o outro 100 ficava com uma tocha, criança, uma tocha com fogo. Essa tocha era com fogo, ó minha tocha. Então, imagina, era 300 soldados, 100 ficava com a buzina, 100 ficava com o cântaro e 100 ficava com a tocha. Entenderam, criança? A estratégia de Deus? Mas como esses 300 vai lutar sem espada, sem escudo, sem armadura, contra o exército que falava que parecia uma nuvem de gafanhotos de tão grande que esse exército era? Vamos ler a história? A tia vai mostrar um visual aqui, ó, para vocês entenderem também um pouquinho. Ó, Gideão pegando o cântaro, a buzina e a tocha, ó. Tá vendo o cântaro aqui? A tocha estava dentro do cântaro e a buzina também. E mostrando como ele ia fazer, qual era a estratégia de Gideão. E ele estava indo tudo, fazendo tudo como Deus ordenava ele fazer, porque Gideão era obediente a Deus, né? Então vamos lá. Então Gideão disse: quando eu tocar a trombeta, vocês também tocarão e gritarão bem alto, pelo Senhor e por Gideão. Olha. Então Gideão falou assim: quando eu trocar a trombeta, vocês gritarão pelo Senhor e por Gideão. Então eles acataram. Quando isso aconteceu, os midianitas dormiram e acordaram assustados à noite quando ouviu o barulho. Aquela mesma torneira pingando soava muito alto, que era o cântaro, né?
Imagine que barulho eles fizeram. Nossa, você imagina, né? 300 homens com cântaro e com aquelas buzinas, tudo buzinando ao mesmo tempo. E os medianitas dormindo, eles se assustaram, porque esse ataque foi à noite. Então, vocês imaginam a confusão que fez. Os medianitas acordaram e ficaram confusos, sem entender nada. Sem entender nada. Era uma buzina que estava sendo tocada e os vasos de cântaro estavam sendo quebrados todos ao mesmo tempo. Então, crianças, imagina, era 300 buzinas tendo tocado ao mesmo tempo. E 300 vasos sendo jogados no chão, quebrando ao mesmo tempo. Então, era um barulho muito, muito alto. E era à noite, dava um silêncio total. Então, aquele eco parecia que eram milhares de soldados fazendo isso. Parecia que eram milhares de pessoas que estavam lá com o Gideão. E só eram 300. Aí, a tia vai mostrar o visual. Aqui, ó, o visual, ó. A tocha dentro do cântaro e o toque da buzina. Então, ficava um som muito alto, muito barulho, que os midianitas ficaram muito, mas muito confusos mesmo, crianças. Ficaram muito confusos. Então, se levantaram com as suas espadas e começaram a lutar um contra os outros, pensando que estavam lutando contra o exército de Gideão. Então, o que aconteceu? O exército de Gideão atacaram os medianitas. E os medianitas, quer dizer, o exército de Gideão ficou ali quietinho, né? Só que o exército dos medianitas atacaram o seu próprio exército, pensando, crianças, que estavam atacando o exército de Gideão. Mas, na verdade, eles não estavam atacando o exército de Gideão. Eles estavam atacando seus próprios exércitos, seus próprios homens, um matando o outro. Sabe por quê? Porque lá estava muito escuro. E eles achavam que eles não estavam vendo nada, porque a tocha que Gideão acendeu ofuscava os olhos deles, ofuscava a claridade, dava uma claridade ofusca, então confundiam esses inimigos. E os medianitas começaram a correr de um lado para o outro, brigando entre si. E muitos fugiram, e os 300 homens de Gideão ficaram parados ao redor do acampamento, como o Senhor ordenou. Mas logo depois, os israelitas se juntaram a Gideão, perseguiram os midianitas e os destruíram. Até o rei foi morto. Então, quando Gideão viu que estava tudo bem, aí Gideão atacou o exército e foi lá e matou todos eles, como Deus ordenou. E também matou o rei, né? E a vitória foi do exército, foi uma grande vitória do povo de Deus de novo. E o plano de Deus foi perfeito. Gideão e seu exército voltaram para casa glorificando o Deus Todo-Poderoso. Crianças, isso que aconteceu. Então, o exército de Gideão, somente com 300 homens, conseguiu acabar com os midianitas. E isso fica uma lição para nós, crianças. Deus luta por nós, todo o tempo Deus está lutando por nós. Mesmo nós sendo criança, certamente você enfrenta algum problema, como por exemplo, quando fica doente, ou até mesmo quando você tira uma nota baixa na escola, né? Que você não quer tirar, você estudou e aí você ainda consegue tirar uma nota baixa. Mas Deus está sempre com nós. Deus, a gente sabe, é preciso a gente ter confiança em Deus, crianças, e agir conforme Ele quer, porque Ele tem um plano para todos nós, para nos ajudar, e é preciso aprender a orar e confiar em Deus, como aprendemos hoje com Gideão, finalmente com uma oração, entendeu, crianças? Então, crianças, a gente tem que aprender a orar, né? Todo o tempo a gente tem que orar. Criança tem que orar também. Criança tem que falar com o Papai do Céu. Porque é importante. Gideão ganhou essa batalha porque Gideão falou com o Papai do Céu. E o Papai do Céu olhou para Gideão. Entendeu? Ele ganhou uma batalha, crianças, com apenas... Ele não precisou usar espada. Não. Ele foi lá e usou um cântaro. Ele usou uma tocha. E ele usou
uma buzina, crianças, contra os midianitas. Então, a gente tem que ter a consciência. Olha como Deus é maravilhoso, crianças. Usou coisas que a gente não imaginava. Enquanto o exército inimigo estava com lança, estava com espada afiada, estava pronto para vir para cima do povo de Deus. Mas Deus, ele sempre nos dá sabedoria e entendimento da sua palavra, criança. Não é verdade? E aí, na próxima aula, que é com a tia Vânia, a gente vai assistir, a gente vai ter uma, agora a gente vai para a oitava lição, que fala sobre Abimeleque, um homem mau. Então a gente vai sair das histórias de Gideão, que foi 3 histórias contadas para vocês sobre Gideão, né? Que a primeira história de Gideão foi o chamado de Gideão, a segunda foi o exército de Deus e a terceira foi o plano perfeito. Esses 3 foram contados sobre Gideão. Espero que vocês tenham gostado dessas histórias e edificado a vida de vocês, crianças, porque é através de Deus, né? É através de Deus que a gente deixa Deus entrar na nossa vida, para Deus fazer coisas boas em nós, crianças, para a gente sermos melhores, né? A gente tem que deixar Deus entrar. Aí a tia agora vai dar mais uma tarefa para vocês, crianças. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que não tá aqui não, né? Não tá aqui não. Eu queria, crianças, que vocês confeccionassem uma trombeta, sabe? Com papel, pode ser com rolinho de papel higiênico, sabe aqueles rolinhos de papel higiênico? Vocês podem confeccionar uma trombeta com aquilo, vocês podem confeccionar uma trombeta com jornal mesmo, enrolar o jornal e fazer uma trombeta. E eu quero que vocês confeccionem e mande para mim, igual vocês estão fazendo para mim, nós postar lá na nossa rede, tá bom? Pra gente poder postar todo o trabalhinho que vocês estão fazendo, tá bom, crianças? Então, para a próxima aula, a tia quer ver as trombetas lá no nosso canalzinho. Vocês vão postar pra tia e a tia vai colocar, tá bom? Que vocês fiquem na graça do Senhor Jesus. A tia vai terminar com oração e depois a gente vai pro nosso hino pra gente terminar de vez a nossa aula. Vamos lá para nossa oração? Fechar nossos olhinhos. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais essa história. Obrigado por aprendermos sobre Gideão. Obrigado por aprendermos, Senhor, que o Senhor tem um plano perfeito para cada um de nós. Que o Senhor tem um plano perfeito para a nossa vida, Senhor Jesus. A gente sabe que Tu estás com a gente, Senhor Jesus. Agradeço, Senhor, por estar com a gente todos os dias da nossa vida, Senhor. E que a gente possa ser, Senhor, sempre um instrumento em suas mãos, sendo criança, sendo adulto, sendo jovem ou sendo adolescente, o que for, Senhor. A gente quer ser um instrumento em suas mãos. Agradeço por essa aula, em nome de Jesus. Amém, crianças. Vamos lá terminar nosso louvorzinho. Deus está sorrindo, porque Ele me ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por meus pecados, ressuscitou e vive estás. Se você o convidar, é você, Ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salve está. Deus me ama e eu sei, mas que pena que eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salvo assim. Até a nossa próxima aula, Deus. Que Deus possa abençoar vocês, criança, na graça dele, viu, meus queridos e minhas queridas crianças? Estou morrendo de saudade. Não vejo logo essa epidemia passar para a gente poder ter contato, voltar a abraçar vocês, tá bom? Fiquem com o Papai do Céu. Até a próxima aula, crianças. Deus abençoe vocês.
Beijos!